Ó, hoje vários presentes de Natal aqui, hein? Boa notícia. Ó, tá até com luz natalina aqui. Então, o Bolsonaro não dormiu nas últimas noites porque ele está apavorado. Eu vou te explicar o contexto de por que o Bolsonaro está apavorado. Pois bem, vamos lembrar, a última semana, eu falei aqui algumas vezes, foi a pior semana, talvez, da vida do Bolsonaro, mas se não da vida dele, foi a pior semana de todo o governo dele. Essa semana foi pior ainda, muito pior. O Bolsonaro recebeu a notícia de que não vai ter casa paga pelo PL, não vai ter mansão paga e não vai ter nem salário pago pelo PL, porque o PL está sem dinheiro. E está sem dinheiro por causa do Bolsonaro, que pressionou o partido, e aí o partido aceitou cometer o crime junto com o Bolsonaro, pressionou o partido a questionar as urnas do Nordeste, questionou 301 mil urnas. Ok. Aí, o Bolsonaro estava acreditando que teria golpe, mas recebeu a notícia, por meio de uma decisão bem contundente do Superior Tribunal Militar, que não vai ter golpe e que eles não vão fazer nada contra o Alexandre de Moraes. Os patriotários também começaram a deixar o acampamento, está cada vez mais vazio. Hoje a movimentação no acampamento em frente ao quartel de Brasília é pelo menos 4 ou 5 vezes menor do que era 2, 3 dias atrás. E olha, tem que ser muito otário para passar o Natal no acampamento. Tá. Aí o Bolsonaro recebeu a pior notícia, que foi aquela que fez com que ele pulasse da cadeira e tivesse ataque de pânico. Qual é? Os ministros do STF entraram em recesso. O STF só volta no dia 31 de janeiro. Pô, uma boa ser juiz do STF. Pô, você entra de férias no mês de dezembro e você só volta no dia 31 de janeiro. Mas alguns não entram de férias. Alguns trabalham mesmo nas férias. Começou faz alguns anos a ter, uma coisa não existia isso antes no STF, a ter ministros plantonistas. Eles devem gostar do Plantão Brasil, são os plantonistas. Pois bem, esses ministros, eles ficam e trabalham nas férias. Não acontecia isso antes, agora tem. Teve plantão em que ficaram 6 ministros. Teve um plantão no ano passado, do ano passado, do final do ano passado, em que foram 6 ministros não saíram de férias para ficar no plantão. Por quê? Porque estava uma guerra, o Bolsonaro mandou os ministros bolsonaristas ficarem lá, porque ele tinha medo que decisões fossem tomadas pelos ministros que ele não gosta, que também ficaram no plantão. Só que dessa vez o que aconteceu? Os ministros bolsonaristas não ficaram de plantão. O senhor Cássio Nunes pegou as roupinhas dele de praia e zarpou. O senhor André Mendonça zarpou. Ninguém nem sabe onde está André Mendonça hoje. Quem ficou de plantão? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Lewandowski. O pior possível para o Bolsonaro. Vamos lembrar, essa foi essa semana, uma mega articulação que teve resultado no domingo passado e nessa segunda-feira, que foi do Gilmar Mendes e do Lewandowski para ferrar, para enquadrar o Arthur Lira de jeito que o Lula conseguiu articular a PEC da transição de tal maneira que a PEC foi aprovada com 331 votos. O Bolsonaro não conseguia 331 votos nem comprando os votos. O Lula tirou o poder do Arthur Lira todo, pegou o que sobraria de orçamento secreto de Bolsolão para esse ano, metade vai ser completamente transparente, dividido igualmente para todos os deputados, e metade, ou seja, não é compra de voto, porque é dividido igualmente para todo mundo, e metade, e a emenda se torna de uso obrigatório e se torna transparente. Você sabe onde vai usar, em qual obra, para onde foi, diferente do secreto. E metade foi para o governo Lula, para os ministérios usarem de forma técnica. Quer dizer, olha o tamanho da vitória do Lula, a articulação de quem? Lewandowski e Gilmar Mendes. Vamos lembrar uma coisa, o maior inimigo do Gilmar Mendes se chama Sérgio Moro. O cara que o Gilmar Mendes está esperando, o Gilmar Mendes está só esperando começar janeiro para pegar de jeito, é o Sérgio Moro. Quem que se aliou com o Sérgio Moro nos últimos meses? Bolsonaro. O Gilmar Mendes já tinha várias decisões contrárias ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Vários discursos dele no STF em que ele apontava todas as ilegalidades cometidas por eles. Ok. Aí o Gilmar Mendes tomou decisão aí contra a Carla Zambelli nos últimos dias. Ela peitou a STF, não devolveu a arma até agora. Ela diz, não estou no Brasil, não vou devolver. Vai peitando o Gilmar Mendes, vai, ô Carla. E o Gilmar Mendes agora vai ter o Bolsonaro na mão dele. Por que vai ter o Bolsonaro na mão? Veja, quando os ministros do STF estão em recesso, o que acontece é que toda e qualquer decisão judicial é tomada por quem está de plantão. Ou seja, em vez de ter um sorteio entre 11 ministros por alguma decisão, a decisão é tomada pelo Alexandre, pelo Gilmar ou pelo Lewandowski. Ferrou pro Bolsonaro. Qualquer coisa que cair no STF, você tem o Lewandowski
Você tem o Gilmar e o outro que não é o Lewandowski, que é muito ligado ao Lula, e que não é o Gilmar, é justo o Alexandre de Moraes. Quer dizer, ferrou grandão. Por isso o Bolsonaro não dorme já há alguns dias e foi quando ele tomou. Isso foi o que fez com que ele finalmente tomasse uma decisão. Vamos lembrar uma coisa. Um dos sintomas de depressão, eu falo aqui sempre, e é bom até se... Eu já convivi com muitas pessoas que tinham depressão. Então é bom você, se você conhece alguém que tem esses sintomas, você tentar identificar para a pessoa se tratar. Um dos sintomas, os principais sintomas é a apatia. A pessoa não fica brava, não fica feliz com nada, não dá pulo com nada. Um dos poucos momentos em que acabou a apatia do Bolsonaro, que falou, opa, peraí, vou ter que tomar uma decisão agora, foi quando ele recebeu essa notícia. O que esperava o Bolsonaro era o seguinte, é que ficassem 4, 5 ministros aleatórios. Por exemplo, Rosa Weber, ela nunca tomou uma decisão muito contra o Bolsonaro. Fux, Cássio Nunes, aí ficasse 1 ou 2 bolsonaristas. Ele não esperou que ficassem os 3 piores ministros possíveis para ele. Eu tenho quase certeza que no começo do ano, antes do fim do recesso, o Gilmar Mendes vai tomar umas 2, 3 decisões contra o Bolsonaro e umas 2 ou 3 contra o Sérgio Moro. Prepara. O Gilmar Mendes, ele é o cara mais frio e calculista do STF é o Gilmar Mendes. Lembra no caso da suspeição do Sérgio Moro. O Gilmar Mendes sentou em cima do processo por 2 anos, praticamente, porque ele sabia que não tinha votos para ganhar a votação. Então ele ficou assim, peraí, vou sentar aqui em cima. Quando eu tiver voto para ganhar, eu coloco para votar. Quando ele teve voto, colocou para votar, ganhou 3-2 na segunda turma. Pela primeira vez na história, o Luiz Fux rasgou a Constituição e um julgamento foi feito nos 2 plenários, na segunda turma e depois no plenário normal do STF. E no plenário normal, o Gilmar Mendes também ganhou ali, foi vitória do Lula, inocentando o Lula, por 7-4. Então ele é muito frio. Um ministro que fica 2 anos esperando, enquanto com pressão, eu era um dos que mais pressionava aqui no Plantão Brasil todos os dias. É porque o cara é frio. Então agora imagina, o Gilmar Mendes já falou, muitos interlocutores, ele vai com tudo pra cima desses fascistas. É ele, o Gilmar Mendes, quem trouxe a teoria jurídica de defender a democracia. Esqueci agora o nome, eu falei aqui outro dia, até expliquei tudo, não vou explicar novamente, mas é ele quem trouxe, que é a doutrina jurídica que está sendo aplicada por ele e pelo Alexandre de Moraes. Então, é muito ruim pro Bolsonaro ter um cara desse no sorteio. Só que se não cai no Gilmar Mendes, cai no Lewandowski. E se não cai no Lewandowski, cai no Alexandre. Tá. Aí, enquanto isso tudo acontecia, o Bolsonaro começou o gabinete Dodge o gabinete Dodge começou a disseminar para as pessoas que o Bolsonaro foi enganado, que o Bolsonaro também acreditava que era para esperar mais 72 horas e tudo mais. A grande mídia caiu como patos nessa, como sempre cai em qualquer narrativa que vem lá do Palácio do Alvorada. Eu vou falar, minha opinião aqui, Thiago, isso está sendo veiculado tanto para a grande mídia, vazando para jornalistas-chave da grande mídia que dão essa informação, como nos grupos de WhatsApp e Telegram bolsonaristas, para o Bolsonaro tentar sair como, eu também fui vítima, a culpa não é minha, e não perder os seus apoiadores mais fiéis. É isso que o Bolsonaro vai tentar fazer. Enquanto isso acontece, o bolsonarismo, o Alan dos Santos falou ontem que o Bolsonaro ia trocar o chefe do exército. Tá uma loucura no bolsonarismo que eles pararam de pedir por intervenção e eles passaram a exigir. E eles passaram a xingar e a atacar muito o atual chefe do exército. Eu vou te mostrar aqui algumas publicações, mas eu quero mostrar do Alan dos Santos. Aqui é o Alan dos Santos. Você não consegue ver não sei por que tá assim a luz. Bom, vai aparecendo aos poucos. Você não consegue ver o tweet do Alan dos Santos porque o Alan dos Santos está banido no Brasil. Como eu estou no México, eu consigo ver. E aí o Alan dos Santos começou a ensinar o pessoal a usar a VPN. VPN é uma coisa que você pode colocar, é um software que você pode colocar no celular ou no computador, né? Por meio de um software, que isso muda o endereço, que é o IP, seja do seu celular ou computador, e aí parece que você está em outro país. E aí vários bolsominions passaram a seguir o Alan dos Santos. Então, nos últimos 3, 4 dias, as publicações, ele voltou a publicar mais, e as publicações dele estão com um alcance muito alto, porque o Twitter deixa que ele fique lá. Quer dizer, um cara foragido, o Twitter não bane, porque o Twitter pertence a um fascista que é o Elon Musk. Então, ele colocou isso aqui, ó. Eu mostrei aqui, mas agora eu vou ler para quem não conseguiu ler. Substituição no jogo. Sai Freire Gomes e assume Júlio César de Arruda. É mentira. O Freire Gomes não saiu, tá até agora. Inclusive faz 1 hora antes de eu gravar esse vídeo, o Exército publicou uma mensagem aí de Feliz Natal com o Freire Gomes.
Os bolsonaristas estão odiando o Freire Gomes, está se tornando inimigo número 1 do bolsonarismo, porque ele é o chefe do exército e eles acreditavam que dependia dele, do Freire Gomes, dar o golpe de Estado. E, obviamente, não ia ter golpe, porque só tem golpe na América Latina quando tem ordem de cima. Ordem de cima é só olhar o mapa. O que está lá em cima? Estados Unidos. Se os Estados Unidos mandarem, tem ordem. É isso. Eles são os chefes aí dos militares em toda a América Latina. Eles é quem dão golpe. Eles é quem financiam golpes de Estado, não só aqui, mas no mundo inteiro. Tá. Aí o que acontece? No Brasil não tem isso. Não teve dessa vez. Porque os Estados Unidos não querem golpe no Brasil. Pelo menos agora não estão querendo golpe. Então, não teve. Aí o Freire Gomes passou a ser atacado e os bolsonaristas passaram a acreditar que o Júlio César de Arruda vem aí e tudo mais. Só que é mentira. O Júlio César de Arruda foi indicado pelo Lula para ser o novo chefe do Exército a partir do dia 1º ou 2º de janeiro. Deve ser dia 2 de janeiro. Isso foi indicado pelo Lula numa reunião em que o Lula fez com o próprio Freire Gomes. Estava lá ele e o chefe da Marinha e da Aeronáutica, dois que são bem mais bolsominions até do que o Freire Gomes, e o Lula indicou os novos chefes das Forças Armadas vão ser esse, esse e esse. E aí o Lula, com o ministro da Defesa do Lula, que é o Múcio, conseguiram articular para os militares não se demitirem. Por quê? Porque o que se esperava no bolsonarismo era que esses 3 chefes das Forças Armadas se demitissem. Agora, em dezembro, no comecinho de dezembro deveria acontecer isso. Porém, porque ele se demitindo ficaria sem comando. Ficando sem comando, seria mais fácil ter alguma insubordinação. E o Bolsonaro talvez pudesse colocar alguém escolhido a dedo ali. Alguém que é bolsonarista, mesmo sem respeitar a hierarquia nenhuma. Alguém ali, bolsonarista raiz a dedo. Então o Lula articulou, eles falaram, não, tá bom, a gente vai se demitir só no dia 2, assim que você anunciar os novos chefes, a gente sai. Pronto. Tudo pacificamente, tudo como corre normalmente num país que está normal. E foi uma derrota muito grande para o Bolsonaro. Aí agora começaram a atacar e o Alan dos Santos pegou uma coisa que é real, que este general será o novo chefe do Exército, falando como se fosse o Bolsonaro que está mudando tudo mais. E aí ele começa a analisar em outros tweets que agora vai mudar a coisa, tudo mais. E ele fez um tweet muito engraçado ontem. E o pior é que a pessoa acredita. Isso que eu não entendo. Como é que a pessoa acredita? Ele fala assim, o dólar já baixou de 5,30 para 5,16. Esse pessoal da Bolsa está invadindo o meu WhatsApp para saber de algo? KKKK. Ele quer dizer o seguinte, que provavelmente ele está ali articulando o golpe de Estado com o Bolsonaro, que vai ter a tal da intervenção, e que o dólar já está caindo, porque o mercado gosta do Bolsonaro. Bolsonaro adora falar que o mercado gosta do Bolsonaro, tudo mais. O que na verdade, o mercado já está por aqui com o Bolsonaro. Só os que investem ali na Petrobras estão aproveitando a maior mamata da história, que gostam. O resto não. E aí, tanto é que você viu que a grande imprensa, durante a cobertura das eleições, não fizeram uma cobertura anti-Lula, como faziam sempre, anti-PT. Fizeram uma cobertura, não foi anti-Bolsonaro, mas fizeram uma cobertura boa até da eleição. Por quê? Porque o mercado não estava a favor do Bolsonaro. Se tivesse, seria a mesma cobertura lixo que foi em 2018, que era uma demonização total do Haddad. Não foi feito. Pois bem, isso tudo, para quê? Para começar a mostrar para os bolsominions o seguinte, olha, o Bolsonaro foi enganado também, ele vai sair do país para descansar, mas ele vai voltar, hein, gente? Ele vai voltar. E vocês que forem enganados aí, vocês têm que ficar irritados com o Braga Neto, mas o Bolsonaro tá tentando até o último momento, viu? Até o último momento. O jogo tá quase perdido, mas ele tá tentando. E é isso que tá acontecendo. E os bolsominions estão saindo realmente. Tem um vídeo aqui, eu tava rindo desse vídeo tanto. Os bolsominions indo embora do acampamento de Brasília. Peraí que o celular trava às vezes aqui, ó. Bolsominions indo embora lá do acampamento de Brasília. Um dos melhores vídeos. Tá aqui, ó. Vamos ver, vai ficando escuro pouco a pouco. Tá aqui os bolsonaristas indo embora, ó. Pegaram a Malecu e estão indo embora do acampamento, que nesse momento já está quase vazio. É isso. A desgraça tá acabando. Daqui menos de 4 dias agora, 3 dias e meio, ou seja, pouco mais de 72 horas, o Bolsonaro vai embora. Se tiver qualquer processo, qualquer decisão, qualquer pedido nos próximos dias, cai na mão. Sorteio, hein? Alexandre, Lewandowski ou Gilmar. Esperemos aí, os próximos dias teremos muitas novidades, hein? Peço aí sua inscrição no canal. Feliz Natal a todos. Um beijão. Falou.